Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Profissão Pro Player. No quadro de hoje, estou aqui com um convidado especial, né? Leonardo Murakami, CEO da Bootcamp, para falar um pouquinho a respeito do quê? De o que uma organização olha nos jogadores, o que o jogador tem de positivo e de negativo, né? Ações, atitudes, enfim. Boa tarde, Léo, muito obrigado por aceitar o convite. Boa tarde, Guizão. Prazer estar aqui, primeira vez, né, falando aqui com você. Nosso, a gente convive já há muito tempo, mas é a primeira vez que eu estou gravando com você é uma honra. Isso aí. Então agora começando, Léo, o que um jogador, por exemplo, o que vocês procuram como organização em um jogador? Cara, o jogador, hoje a gente fala, o jogador não basta ele jogar bem, né? Não basta ele ter o skill, acho que isso é o essencial. O essencial é o jogador ter skill, ter noção de jogo. Mas muito mais do que isso vai do perfil do jogador e o momento que ele tá, né? Então hoje a gente vive uma season, um campeonato muito desafiador e você não pode perder muito tempo. Então se o jogador não tá afim de jogar, por exemplo, ele não tá na pegada para ganhar, para ser campeão, às vezes não é a hora certa dele entrar numa equipe, né? Esse perfil também, ele não é um perfil agregador, ele é um perfil que ao invés de trazer o time para cima, ele vai trazer o time para baixo, ele vai ser negativista, ele vai ser um cara com problema de convivência na casa do dia a dia, porque hoje a gente vive no Brasil, todo mundo joga game house. Então tem esse desafio, como é que esse cara vai se comportar a partir do momento que ele estiver numa casa fechada com os caras que ele joga todo dia? Tem muita coisa, então assim, eu acho que vai muito do lado do... Você precisa ter uma percepção do que o cara tá afim de fazer. Você tem que entender que ele tem o skill necessário para entrar no time e a função. O Rainbow Six é totalmente função, né? Você sabe bem. Então, jogador fora de função não rende nada. A gente aprendeu isso na season anterior. Então, mas o principal é isso. Então, o cara ter skill, tá afim de jogar, tá afim de ganhar. Não é só jogar, ele tem que estar afim de ganhar, né? E tem que ter um perfil agregador. Na minha opinião, isso aí, esses 3 pontos é a chave para o cara ser um jogador de sucesso. E agora uma curiosidade, que essa resposta também vai me esclarecer muita coisa. E o comportamento, por exemplo, em mídias sociais, né? A gente Com vive certeza. hoje uma vida de politicamente correto, né? Uhum. Mas até que ponto isso é essencial, até que ponto isso acaba não influenciando você, como a visão da Bootcamp, por exemplo, quando você vai validar. Vocês tiveram o Palu como uma edição que ninguém conhecia e vocês avaliaram, por exemplo, esse tipo de quesito? Com certeza. Então, assim, eu acho que vai muito da imagem que você quer passar da sua empresa. Eu sou o dono da empresa, né? Então, a imagem da minha empresa são as pessoas que trabalham na empresa, as pessoas que aparecem numa câmera, aparecem na rede social para falar, que são colaboradores da Bootcamp. Então, eu acho que esse cara ele não pode ir contra os meus valores, né? Então, assim, um cara que tem uma visão de vida muito diferente da minha, né? Que está atacando alguns pontos que eu não concordo. Então, assim, qualquer coisa que seja discriminação, qualquer coisa muito extremista, é ruim para a gente como empresa e também é ruim para uma possível parceria que você vai fazer. Então, esses caras que têm. Eu acho que opinião política é uma coisa, a gente está passando por esse momento que opinião política todo mundo tem que ter, é importantíssimo que compartilhe isso, o que você pensa da política. Mas outros assuntos, cara, coisas incorretas, assim, quanto ao que você tem de valor, com certeza afetam essa decisão do cara poder entrar no time ou não. E agora pensando o seguinte, vamos lá, vocês imagina que vai abrir uma vaga na Bootcamp. Vocês Uhum. estão procurando um novo Que jogador. é isso? É um spoiler, pô? Nossa, sério? Então tá bom, né? Mas na verdade não era pra ser. Mas Não, vamos perguntando, lá. por exemplo, como um jogador, na sua visão, ele pode aparecer para o mercado? Os nomes vêm dos outros jogadores para vocês? Vocês já têm alguma database ali de algum candidato? Como é que funciona atualmente na BK? Cara, eu acho que todo mundo que está trabalhando sério, está pensando em campeonato, a gente sabe que as transferências ocorrem bastante, agora vão começar a ocorrer com mais frequência. Uh, Você tem que ficar de olho, né? Então, assim, é lógico que no dia a dia, quem está jogando mais, quem está ali nos servidores, nas rankings, treinando, etc., são os jogadores. Então, acho que um primeiro input de qualidade, de skill, você tem que pegar dos jogadores, é a sua fonte mais confiável. Então, você tem dentro do seu time um, dois, três caras, você sabe, ó, se esse cara falar que um cara é bom para jogar no time, tem que prestar mais atenção. Então, no nosso caso foi assim, né? O caso do Palu, os últimos dois, na verdade, que entraram, tanto o Palu quanto o Boro. Do Palu foi assim, né? Foi uma indicação direta do time. O time falou: ó, tem um cara aqui, o cara é diferenciado. E aí a gente. Eu vou contar um pouco da história, sabe? Vou tomar um pouquinho de Aproveita. tempo. A gente teve um meet and greet, né?
E o Paulo jogava bastante com a galera, ele foi lá conhecia o perfil do cara, falei, pô, realmente o cara tem um perfil bom de trabalho, se ele realmente desempenha o que vocês falam que ele desempenha no jogo, eu acho que a gente tem que dar uma olhada. Então é isso, o que, que a gente fica de olho? A gente fica de olho em input dos jogadores, mas tem que ter uma revisão, assim, o cara tem perfil para entrar no time, é momento do cara entrar no time ou não, né? Então, a entrada do Palu foi um pouco mais fácil, ele entrou jogando bem desde o primeiro dia, né? Um moleque que estava querendo muito jogar, queria muito aparecer. A do Bora, vocês viram, a gente teve que adaptar um pouco, mas agora está redondo. E a entrada do Bor também, é também muito por conta do perfil dele. O Bor tem um perfil super agregador, maduro, né? Ele é um cara maduro e a gente estava precisando disso no time. A gente estava precisando de um cara centrado para entrar no time e fazer a função de jogo, mas também ajudar o time a se organizar fora do jogo, entendeu? E como funciona, por exemplo, em termos de validação? Chega o primeiro nome, bacana, veio o Palu ali. Você falou que no caso do Palu vocês encontraram, conversaram, tudo bem, mas existe algum outro tipo de você conferir a pessoa? E outra coisa, vocês entram em um consenso com todos os jogadores? Por exemplo, só vamos colocar esse jogador se todo mundo do time aprovasse. Por exemplo, um jogador não gostar, não tiver algum problema, enfim, a gente revê, mas como é que funciona nessa parte? Não, eu acho que hoje, Guizão, é difícil você conseguir. Se agradar todo mundo, perfeito, né? Mas tem decisões que você tem que tomar, que você tem que fazer que não vai agradar todo mundo, mas você sabe que a médio prazo. Hoje eu não falo, eu usava um discurso de longo prazo, mas Rainbow Six não existe longo prazo, você tem que pensar em curto e médio prazo. Então você tem que pensar a médio prazo, tem que pensar na próxima grande meta. A nossa próxima grande meta agora é, por exemplo, Qualify do Invitational, né? Então você tem que pensar algumas semanas, alguns meses adiante, fazer as escolhas corretas para entrar no time. Então, por exemplo, você identifica uma carência no time, ou técnica ou perfil, né? Ou de perfil, de composição de perfil de função dentro do time, fora do jogo, dentro do jogo, ou de skill, né? E aí você fala, bom, preciso fazer uma alteração aqui, tirar um cara que tem um perfil X, né, que tem um skill Y, colocar um cara diferente, para fazer um grupo mais completo para chegar a médio prazo numa conquista grande. Conquista grande, a gente foi campeão em um campeonato de Rainbow Six na Olga Pit, e eu posso dizer que nenhum time vai ser campeão de qualquer campeonato, por mais rápido que ele seja, se o time inteiro não tiver muito bem, muito unido e com a composição correta de perfil, skill e dedicação, né? Então, eu acho que é assim. Então, como é que a gente fez aqui, né, até agora? A gente identificou essa necessidade, né? O time entra no consenso que há essa necessidade. Geralmente vem do time também, pô, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, ou questão de dedicação, questão de perfil ou questão de jogo, resultado de campeonato. Tem também muito disso, né? A gente tem jogador que rende muito bem no treino e chega no campeonato e não consegue ser constante. Então esse cara também é um cara que você tem que avaliar se vale a pena, até quando vale a pena você dar uma chance pro cara começar a render no campeonato, porque o campeonato pra gente é tudo, né? E aí identificou a necessidade, você vê o que tem de disponível no mercado. Hoje em dia a gente tem uma dificuldade porque os jogadores dos times grandes é impossível você tirar um desses jogadores sendo uma organização menor como uma organização nacional ou menor como a gente é. Então já os nomes grandes a gente já tem que tirar da lista, tem que trabalhar com nomes menores ou nomes novos, né? Ou então um cara que está livre de contrato e tal. Então a partir dessa lista a gente vai avaliando, pô, esse cara aqui já trabalhei com ele, esse não, esse sim, esse não, e como é que o cara tá jogando, né? Isso é muito importante. Às vezes o cara foi bom 2 seasons atrás, mas o cara não tá jogando, então até o cara pegar o ritmo não faz sentido, né? No caso do Bora, ele estava jogando muito, né? Ele estava jogando bastante no dia a dia, então fizemos teste, isso também, né? Fizemos o Palu, ele é um cara, tem até uma, não sei se isso já contaram por aí, mas o Palu, eu vi a câmera dele, né? O pessoal mostrava ele jogando, eu falei, cara, tem que trazer esse moleque aqui na GH para ver se não é hack, né, cara? Porque você não pode colocar, não, é muito sério isso. Você não pode fazer uma mudança no time sem levar o cara para GH e ver o cara jogando. Né? Você tem que ver na sua frente que o moleque joga bem, que não é outra pessoa jogando, etc. Né? Então ele veio para GH, ele ficou acho que 2, 3 dias com a gente jogando todo dia, e aí a gente falou, pô, não, realmente o moleque faz sentido, né? É tudo que a gente via, mais o perfil bom de trabalho, então
Veio ali como um monstro e vem sendo um monstro, então Sim, sim. espero que esse vídeo aqui ajude você aí que está querendo ser profissional, né, em qualquer área do esporte. Aqui falando um pouquinho de Rainbow Six, sendo jogador, sendo coach, manager, enfim, abra sua mente das coisas que são necessárias do ponto de vista de organização. Léo, agradeço de coração a participação, acho que vai ajudar a esclarecer muitas dúvidas das pessoas em volta. E agora pode mandar seus agradecimentos, o momento é seu. Pô, cara, eu vou agradecer. A primeira coisa que vem em mente, eu tô olhando pra câmera aqui, essa marca aqui, a Panorama, é a única marca que ajudou a gente nos últimos meses, né? Então, agradecer muito o pessoal da Panorama, agradecer muito o pessoal da Ubisoft, vocês todos estão trabalhando no campeonato. Eu acho que é um trabalho sensacional. A gente vê outros jogos que tinham mais expressão, mas que a publisher não trabalhou da forma como vocês estão trabalhando, e aí não tem resultado, não dá pra gente investir dinheiro, investir tempo, dedicação, ajudar os meninos que querem ser profissionais, não dá, simplesmente não dá pra você fazer, entendeu? Você não tem uma confiança de que o trabalho vai ser bem feito, que vai ter entrega, que vai ter visibilidade. Então aqui, só tenho a agradecer toda a equipe da Ubisoft por todo o apoio, e esse sonho que vocês deixam que todos esses caras aqui tenham, né? Não só do nosso time, todos os outros times e todo mundo que está em casa. Então acho que o Paulo é um puta no exemplo, o cara que saiu da Ranked e entrou na Pro League. Isso é possível para qualquer pessoa. É isso aí, ou seja, só depende de você aí. Muito obrigado, você acompanhou mais um Profissão Pro Player. A gente volta daqui 15 dias com mais uma edição. Tamo junto, valeu!